Olá, boa tarde, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção, né? Um dia maravilhoso, um dia fresco. E eu quero aproveitar esse dia de hoje aqui e estar falando na palavra do Senhor nosso Deus. Tema muito interessante, os 7 efeitos da cruz de Cristo. Ou seja, os 7 efeitos da cruz. O que nós vamos entender aqui nesta palavra? Na verdade, nós devemos meditar na palavra do Senhor e ver a essência da palavra do Senhor nosso Deus, né? Falando aí a respeito da salvação, perdão de pecados. Vamos estar vendo aqui que na cruz Cristo venceu todas estas coisas. E a palavra de Deus vai nos mostrar algo muito interessante que no livro de Hebreus, no capítulo 9, e o versículo de número 26. O que a palavra de Deus vai nos dizer aqui? A palavra do Senhor vai nos falar algo muito profundo, que talvez poucas pessoas conhecem isso. Mas olha o que a palavra do Senhor, ela nos diz aqui no capítulo 9, versículo 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Deu para entender aqui que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, como havia os profetas falado, determinado, que ele viria na plenitude dos tempos, para que pudesse aniquilar o pecado, vencer a morte, vencer o inimigo. E isso se cumpriu quando Jesus ele morreu ali na cruz do Calvário, ou seja, em si mesmo, o sacrifício oferecido por si mesmo, aniquilou o pecado. E o que eu quero mostrar nisso aqui? Que na cruz o pecado ele é tirado. Não tem uma outra forma do homem ter os seus pecados perdoados se não for por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o sacrifício dele que foi feito ali na cruz do Calvário. Ora, não havia necessidade de mais sacrifício nenhum, uma vez que Cristo ele foi sacrificado por nós. João apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois aqui também no livro do Apocalipse, a palavra de Deus nos diz que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, na cruz de Cristo, nossos pecados perdoados. Nós somos livres na pessoa do Senhor, nosso Deus. Às vezes tem muitas pessoas que acham, né, uma vez pecou, uma vez acabou. Não. João capítulo 1, lá em 1 João capítulo 1, versículo de número 1 e o versículo de número 9, a palavra de Deus nos diz: Filhinho, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Porém, se pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelo nosso, mas pelo de todo o mundo. Que maravilha, né? Então não é bom que peque, mas se pecar, Jesus ele é o advogado. Não está tudo terminado, não acabou. Ele é o nosso advogado. Basta que a pessoa faça o quê? Se arrependam, se convertam, se consertem, voltem para Cristo Jesus. Aí a pessoa terá o perdão. Porém, se a pessoa permanecer na prática do pecado, é como o provérbio diz, que quem confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia, mas quem cobre nunca prosperará. Então, na cruz de Cristo, esses pecados eles foram exterminados. O que mais
eu posso mostrar para você a respeito dessa cruz de Cristo? É que na cruz a ira de Deus, ela termina. A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Salmo que Deus, ele ira todos os dias. Todos os dias Deus, ele ira. Mas por que Deus ira? Por causa das nossas atitudes, por causa dos nossos erros. Mas quando a gente também confessa, quando a gente procura deixar, a gente também se alegra o coração do Senhor nosso Deus. Ok? E nós vemos aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo de número 9, onde o Senhor nosso Deus, ele nos traz uma palavra muito interessante, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo de número 9, isso mesmo. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar algo aqui muito profundo a respeito dessa ira do Senhor. Vai nos provar que ela foi ali vencida na cruz, ou seja, que ela terminou ali na cruz. Então hoje, Deus, ele é um Deus de compaixão, ele é um Deus de misericórdia, como sempre foi. Mas quando olho para o sacrifício de Cristo Jesus, eu vejo um Deus tardio em irar. Eu vejo um Deus tardio em condenar. Tá certo? Por quê? Porque a cruz de Cristo nos resgatou do mundo de trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Ou seja, ele nos transportou do reino de trevas para o seu reino de luz. Então ali a ira do Senhor, ela terminou. Vejamos aqui Romanos, no capítulo 5, versículo de número 9. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: logo muito mais, agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então vê que o derramamento de Jesus Cristo, olha, vem aqui, por que você acha que Jesus derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário? Jesus ali, ele não quis dar uma de herói, conforme muitas pessoas aí acham que foi, né? E às vezes até zomba, critica. Jesus, ele padeceu naquela cruz, ele sofreu porque ele sabia que somente através do derramamento de sangue, ou seja, de uma perca de uma vida, outras vidas poderia se ressurgir, ou seja, poderia alcançar a vida eterna. Então, através do sacrifício de Cristo Jesus, através do sangue de Jesus, que foi derramado ali naquela cruz, é que nós somos livres da ira de Deus. Se não fosse o derramamento do sangue de Jesus Cristo, nós estávamos ainda debaixo da ira de Deus. Eu vou tornar a repetir a referência para que você possa pegar. Logo muito mais agora, sendo justificados. Quando que a pessoa é justificada? Quando a pessoa ele aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Confessando a Jesus os pecados, sendo batizado. Essa pessoa, então, ele alcança a justificação. Ou seja, ele é justificado pelo quê? Pelo seu sangue. Então, nós somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Onde a palavra de Deus nos mostra que nós também seremos por ele salvo da ira. Ou seja, quando Jesus derramou o seu sangue, nós somos justificados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E também nós somos livres, ou seja, salvos da ira de Deus. Mas que ira é essa? A questão é, que tipo de ira é essa que a palavra de Deus ela está nos dizendo? Essa ira, ela é a ira da condenação eterna. É o fogo que virá para os filhos da perdição, que eles vão ter que pagar por tudo que eles fizeram e não reconheceram que erraram. Então a ira de Deus está vindo para essas pessoas ainda. Isso aqui não significa que a ira de Deus ela deixou de existir, que ela acabou, definitivamente acabou. Não. Ela acabou para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Não podemos enganar.
essa ira de Deus aqui, conforme diz, nós somos salvos da ira, mas aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. Porque aqueles que continuam na praticidade do pecado, aqueles que continuam amando o pecado, aqueles que continuam fazendo as coisas erradas, a ira de Deus ainda é sobre essas pessoas. Eles vão ter que responder, né, debaixo da ira de Deus, porque eles ainda não fizeram um acerto, ainda não fizeram um compromisso, um voto com Cristo de servir unicamente a Jesus. Porque somente o sangue de Jesus é que nos purifica e nós somos salvos da ira, louvado seja o nome santo do Senhor, pelo sacrifício de Cristo, né? A referência 10 ainda diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então tá aí. Então essa é a palavra do Senhor nosso Deus. Vale ressaltar aqui, vale lembrar que a ira de Deus ela acabou, a ira de Deus ela terminou para aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que não estão em Cristo, a ira de Deus ainda não terminou. Muito pelo contrário, ele sofrerá debaixo dessa ira. E vale lembrar que não é só por estar numa igreja, ser talvez crente, professar ser crente, que está livre da ira. Não. Pode ser crente, pode ter professado o nome do Senhor, mas se não tiver de conformidade com a palavra, a ira de Deus ainda vem sobre ele. É preciso que essa pessoa entenda e que conserte diante do Senhor nosso Deus. Como a minha pessoa, né? Que eu preciso cada dia de estar me consertando, pondo a minha vida no altar, reconhecendo os meus erros, meus pecados, as minhas ações que é mal, entendeu? E estar me reconciliando com Cristo Jesus, porque senão a ira de Deus também, ela vem. Então essa é a palavra de Deus, que cada dia ela trabalha no meu coração e trabalha também no seu coração, e nós entendemos que nós precisamos consertar diante de um Deus Todo-Poderoso. O que mais eu posso te mostrar aqui na palavra do Senhor, nosso Deus? É que na cruz finda a nossa condenação. Então o que eu mostrei para você? Que o pecado na cruz ele é tirado. Eu mostrei para você que na cruz a ira de Deus termina. E agora estou mostrando para você que na cruz finda a nossa condenação. Que também está na mesma passagem que eu li para você, de Romanos capítulo 5, versículo 9. Eu vou ler Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja que a explicação de Romanos capítulo 8, versículo 1, é a mesma de Romanos capítulo 5, versículo 9, né? Que a ira de Deus lá, ela terminou para os cristãos. A condenação também, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Isso significa que aquelas pessoas que estão andando fora de Cristo, não se importam, não se preocupam, né, com a espiritualidade, não se preocupam por a vida no altar com Deus, não se preocupam em aceitar a Jesus Cristo, ou seja, essas pessoas estão andando sem Jesus, ou seja, eles não estão em Cristo Jesus. Então a condenação também é para eles. Interessante, né? Olha como é que a palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus, ela é um mapa que ela nos ensina. Que maravilha isso aqui. Então, todas as pessoas que não estão em Cristo Jesus, a ira de Deus permanece ainda neles e a condenação está sobre eles. Mas aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus, essas pessoas não têm mais a ira de Deus e essas pessoas também não têm mais a condenação de Deus. Volto a repetir. Aquelas pessoas que andam sem Jesus, que não têm Jesus, a ira e a condenação de Deus estão sobre eles. Mas aqueles que andam com Cristo, ele não tem mais a ira de Deus e nem a condenação. Por quê? Porque Deus olha para ele e enxerga ele como uma pessoa que realmente se entregou a Deus. E pelo sacrifício de Cristo Jesus, essa pessoa aí é salva. O que mais eu posso mostrar para você? É que na cruz, toda maldição é anulada. Querido, chega aqui. Às vezes tem muitas pessoas que orem assim: ah, Deus, muda a minha história, Deus. Muda a minha história.
Te faço uma pergunta. Você está preparado, você está preparada para que Deus trabalhe e mude a sua história? Você está pronto, você está pronta para isso? No próximo vídeo, estarei falando sobre isso baseado lá no livro de Jó. No próximo estudo, na próxima palavra, estarei falando sobre isso. Ok? Mas para mostrar para você aqui que a maldição ela é anulada na cruz de Cristo. O livro de Gálatas, no capítulo aqui, de número 3, versículo aqui de número 14, a palavra de Deus ela vai nos mostrar isso aqui de uma forma bem clara, de uma forma bem correta, que só não entenda mesmo quem não quiser entender. Mas no livro de Gálatas vai mostrar a esse respeito, vai nos falar sobre isso. Né? É uma palavra onde talvez muitas pessoas, por ignorância, por não ter conhecimento, né, por não estudar de acordo com as diretrizes do Espírito Santo de Deus, às vezes a pessoa acaba no fim fazendo coisas erradas na palavra do Senhor nosso Deus, ensinando de uma forma incoerente, ensinando de uma forma errada. Mas a palavra do Senhor nosso Deus, ela nos mostra algo extremamente importante, né? Que nós devemos estar atento ao que a palavra do Senhor nosso Deus vai nos mostrar. Deixa eu procurar aqui, livro de Gálatas, né? No capítulo aqui que eu tenho falado para você, que é algo extremamente importante, extremamente maravilhoso. E que na cruz de Cristo Jesus não há um outro meio de salvação se não for por intermédio da cruz de Cristo Jesus. Às vezes tem muitas pessoas que procuram ir a rodeio, vai num canto, vai em outro, né? E acabam no fim se perdendo. Mas no livro de Gálatas, aqui no capítulo 3, os versículos de número 14 e o versículo de número 15, a palavra de Deus vai nos dizer algo muito importante. Vá comigo lá, Gálatas, capítulo de número 3, versículo 14, versículo 15. Veja o que a palavra do Senhor, ela nos diz aqui de uma forma bastante gloriosa. 3, 14 e 15 de Gálatas. Diz assim, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Versículo de número 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Para entender essa palavra aqui, Paulo está pegando aqui a respeito da lei. A lei, ela condenava as pessoas. A lei, ela mostrava para a pessoa o pecado, quando ainda mostra o pecado. Mas ela não pode, de maneira nenhuma, tirar o pecado da pessoa. Nós sabemos que a lei é boa, a lei é santa. Mas a lei, ela não inocenta a pessoa do pecado. Muito pelo contrário, ela condena o pecado da pessoa. E é por isso que em Cristo Jesus, na cruz de Cristo, essa maldição que havia na lei, ela foi anulada. Anulada por quem? Por Cristo Jesus. Porque em Jesus cumpriu tudo que estava na lei. Até Jesus, a palavra de Deus diz aqui, maldito aquele que for pendurado em um madeiro. E Jesus se fez maldito por nós, porque ele foi pendurado naquela cruz, para que nós hoje pudéssemos ter o direito da vida eterna livre da maldição ou da condenação da lei. Daí que Paulo diz assim, a letra mata e o Espírito vivifica. Às vezes tem muitas pessoas que pegam essa palavra e dizem, não pode estudar teologia, não pode estudar muito, o cara fica lelé da cuca, não pode estudar teologia que fica muito isso, muito aquilo. Não, Paulo não está referindo exatamente os estudos seculares.
Quando Paulo diz a letra mata e o Espírito vivifica, Paulo está dizendo que a lei, as escritas da lei, ela é condenação, ela mata, mas Jesus, pela graça, o Espírito nos vivifica. É isso que Paulo está dizendo. Certo? Então, na cruz de Cristo, a maldição é anulada. Toda maldição é anulada. Porque toda maldição, a lei é maldição. E perguntar, a lei é maldição? Não, a lei é boa e a lei é santa. Mas maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, a condenação que estava em mim, que estava em você, que estava em nós, né, por intermédio da lei, que nós éramos condenados, aí a palavra de Deus nos diz que ela foi, Jesus já cravou essa cédula lá na cruz e nós somos livres. Amém? Glória a Jesus Cristo. O que mais eu posso mostrar para você? Que na cruz a carne também é vencida. Na cruz a carne também ela é vencida. Glória a Jesus Cristo por isso, né? De acordo com Filipenses aí, ou melhor, Colossenses, desculpa. Colossenses no capítulo aí, de número 2, versículo aí de número 11. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: nele, olha o que nos diz? Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que a ressuscitou dentre os mortos. Uma palavra extremamente maravilhosa, né, para o nosso elevo espiritual, para que a gente possa realmente entender a palavra do Senhor nosso Deus. Mas você acha que acaba por aqui? Não. Lá no livro de Gálatas, ainda no livro de Gálatas, a palavra de Deus, ela nos fala mais ainda a esse respeito. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Onde que nós devemos entender essa palavra como algo bastante interessante e poderosa para a nossa vida. O que mais eu posso mostrar para você? Que na cruz a parede de separação é destruída. Isso mesmo, na cruz a parede de separação ela é destruída, ou seja, ela foi rompida, ela não existe mais essa separação que nos separava de Cristo Jesus. E nós devemos ficar atentos a isso, porque essa palavra ela é pura, essa palavra ela é verdadeira. E nós devemos ficar ligados, porque Cristo Jesus, ele padeceu, ele fez tudo isso por nós. De acordo com